Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de fevereiro de 2023, que saiu há pouco tempo aí do HCTR11, fundo que está gerando muita polêmica aí, né? Caindo muito no mercado. Então fique conosco para você saber algumas informações atualizadas do fundo, tá? Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, FIINFRA, o principal assunto aqui no canal, não deixe de se inscrever, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu vou deixar também esse relatório gerencial para você baixar, fazer uma leitura mais detalhada aí na descrição do vídeo, assim como o nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá e também o link para você entender aí a nossa área de membros e se inscrever lá também e ajudar a gente aqui no canal, tá bom? Vamos lá então. Relatório da HCTR11, para quem não conhece, é um fundo de CRI na sua essência, né? Mas também tem fundos de investimento imobiliário no seu portfólio, fundo bilionário, mais de 2,5 bi de patrimônio líquido, mais de 211 mil cotistas, que deve estar amargando um prejuizaço aí nesses últimos dias, né? O valor de mercado aqui encerrou fevereiro a R$ 87,05, mas no mercado, né, de acordo com as últimas notícias do fundo, caiu aí, já está sendo negociada em torno de R$ 65 aí no mês de março. Fundo que investe principalmente em CRI, né, certificados recebíveis imobiliários. Investidores em geral, público-alvo, tem desde setembro de 2018, prazo indeterminado. Quem gere é a Hectare Capital, Vortex DTVM é o administrador e paga aí 1,20% de taxas ao ano, mais uma taxa de performance que é calculada aí sobre 10% sobre o que exceder a variação de 100% do CDI. Tipo é condomínio fechado. Vamos lá então para as informações aqui mais para baixo do gestor, né? Ele fala aqui sobre o anúncio dos dividendos, que caiu muito, né? O menor dividendo que eu já vi pagar aqui pelo HCTR11, que desde 2020, na verdade, vem numa faixa de decréscimo ali nos dividendos, né? Depois a gente vai ver o histórico aqui do pagamento de dividendos desde lá de 2018. E o dividendo aqui foi de 0,58% com base na cota patrimonial e 0,8% sobre a cota de mercado. Né? Então a gente vem aqui mais para baixo, isso é explicado, como a gente viu aí, um fato relevante, né? No início de março, foi em relação à inadimplência lá do CRI referente ao circuito de compras, né? Que o fundo tem aí em torno de 7,5% do seu patrimônio alocado no CRI, circuito de compras, mas tem um percentual muito grande também alocado, né, no fundo de investimento imobiliário, que é desse shopping lá, da área lá de São Paulo, né, o Shopping da Madrugada. Então o fundo tem uma alocação muito alta e teve uma inadimplência em fevereiro que afetou, basicamente, que afetou aqui a receita do fundo, né? A gente vê aqui pelo histórico, né, do fundo, desde lá de 44 já dividendos que ele distribuiu, né, como a gente verifica aqui, e até aqui é um histórico de dividendos decrescente, né? Não porque paga pouco. Na verdade, aqui nessa área aqui o fundo pagava mais de R$2 em dividendo, né? Em 2020 era muito alto o dividendo pago pelo fundo, é um fundo considerado high yield, alto risco, altíssimo risco o fundo, e é um fundo que não tem muitas informações dentro do seu site, né? Você que gosta de dar uma futucada aí em relação à gestora, não tem muitas informações e isso é preocupante, né? Em relação à transparência do fundo, é muito ruim a transparência do fundo, apesar de ter um relatório aqui de 44 páginas, a transparência do fundo não é muito boa ali no acompanhamento das negociações que o fundo faz, né? Então, não é nenhuma acusação, mas pode ter ali conflito de interesses em alguns desses, de alguma dessas negociações, e acaba que não tem ali uma especificação muito grande. Aqui ele fala sobre exatamente isso, né? Mas sobre a inadimplência do circuito de compras, que na verdade aqui tinha uma previsão de pagamento no dia 7 de março e esse pagamento se cumpriu, estando aí o CRI adimplente com o fundo, tá? Mas mesmo assim, os fundos que tinham aí esse CRI dentro da carteira, né? O DEVA11, por exemplo, sinalizou já esse CRI como uma bola vermelha, né? Que aí que está preocupante já aí, um monitoramento mais ostensivo, né? E o DEVA11 também tem um percentual semelhante ao HCTR11 em relação aos CRIs desse circuito de compras, né?
Pode ser que tenha outros CRIs nomeados ali diferentes, né, em relação a esse nome circuito de compras, que esteja alinhado também, na verdade, com esse CRI, né, com esse empreendimento, tá? Mas o que está mais claro ali para a gente dentro do relatório é o CRI Circuito de Compras, que dá o nome a esse shopping Nova Feira da Madrugada, lá em São Paulo. Bom, aqui tem diversos motivos, né, em relação à pandemia, né, na verdade o shopping ele veio para poder buscar exatamente aquele comércio de rua, né, com facilidade nas locações dos boxes, exatamente para esses vendedores comerciantes de rua, mas o shopping ainda não dá lucro, né, dá prejuízo aí para o fundo, inclusive o fundo que o HCTR aí tem uma participação bem relevante em relação ao seu patrimônio, em torno de 10% do patrimônio do HCTR está em FIIs do Shopping da Madrugada, o fundo, a gente vai ver mais para baixo qual é o nome, é o XBXO11, né? Agora vendo na minha cabeça XBXO11, o fundo tem aí mais de 230 milhões em cotas desse fundo que nunca gerou para o HCTR nenhum provento, né? Justamente porque o shopping ainda não despontou. Aqui é o acompanhamento dos outros CRIs da carteira do fundo, então você pode aí baixar, fazer uma leitura mais detalhada, né? Uma grande preocupação do fundo atualmente é exatamente o shopping da madrugada, o circuito de compras. E a gente verifica aqui, né, que apesar de ter apenas aí, ter 4 dias úteis a menos do que janeiro, mês de fevereiro, o impacto na receita, como a gente verificou aqui, foi bem relevante. Os juros caíram bastante, né? Aumentou aqui a correção monetária, mas os juros dos CRIs despencaram em fevereiro aqui no HCTR. Receita dos FIIs 1,5 milhão, 1 milhão e 100 na verdade, mantendo aqui a mesma expectativa de janeiro. E a composição aqui, o rendimento de caixa também foi semelhante, aí não teve muitas alterações. E o total de despesas foi de 1,5 milhão de reais, maior despesa é a taxa de gestão, basicamente taxa de gestão, administração e controladoria é a despesa do fundo, né? E o resultado foi de 16 milhões,9 receitas aí, reservas de lucros. O fundo ainda fez reservas de lucro em fevereiro, mas distribuiu apenas 70 centavos por cota, 15 milhões e meio de reais foi a distribuição, dividend yield de 0,58%. Então teve um impacto muito grande aqui nos juros dos CRIs. Não sei se foi essencialmente o shopping da madrugada, provavelmente outros CRIs aí estão com algum tipo de problema, que os juros, as receitas dos juros dos CRIs foi muito baixa nesse período, né? Resultado por cota, a gente verifica aqui que o impacto no resultado por cota foi exatamente nos juros, né? Então foi 32 centavos apenas aqui em fevereiro contra 83 em janeiro, numa média de 80, né? Como a gente verifica aqui. Então teve um impacto muito relevante aí, não explicado aqui, pelo menos eu não vi claramente aqui, né? Destacado o porquê da queda desses juros dos CRIs aqui no relatório, né? Se tiver, tá em algum lugar, mas eu não vi. Histórica da distribuição, então está aqui, então a gente verifica que é uma das menores, se não a menor distribuição já historicamente aí pelo HCTR. A rentabilidade do fundo está em 93,9%, né, em relação à distribuição mais a cota patrimonial, que vai ter uma queda aqui por conta dessa queda de mercado aí bem relevante. Em relação à carteira, o fundo tem uma subordinação bem arriscada, né? Como a gente verifica aqui, a subordinada e a mezanino somam em torno de 40%. Somam 35% na verdade, né, que é o mezanino, é esse aqui 3%, subordinado em torno de 32%, 35% aproximadamente é a subordinação, mas pelo que a gente vê aqui, apesar de ter o risco mais mitigado em relação à subordinação, a qualidade aí de alguns CRIs tem prejudicado o HCTR11. Basicamente, né, a gente verifica aqui que 78% do fundo é alocado em CRIs, 21% em FIIs, praticamente é um fundo de fundos também, mas os fundos alocados pelo HCTR, a maioria é o XBXO11, como eu falei, mais de 200 milhões alocado somente nesse fundo que nunca gerou provento para o fundo, né? E também é um fundo que está em desvalorização também no mercado, se não me engano, somente tem 5 ou 6 cotistas, e todos são pessoas jurídicas, né? São fundos que tem aí amargado um prejuízo dentro desse XBXO11. Dos indexadores, o principal é IPCA, como a gente verifica aqui, 90% IPCA, com prêmio de risco altíssimo, 10,3%, né? Muito alto realmente. Faixa de obras, 87% está aí
100% concluída, e faixa de vendas 67% também 100% concluída. Dentro dos segmentos, a maioria é multipropriedade, também é um dos maiores, os mais arriscados aí do mercado, por isso que é um fundo considerado high yield, né? Busca aí um risco alto para um provento alto. Aqui é exatamente a carteira do fundo, então CRI Circuito de Compras são os dois primeiros aqui, compõem em torno de 7,5% do portfólio do fundo. O fundo tem aqui todos esses CRIs na carteira, tem os dos segmentos corporativos também, com uma aplicação bem alta também no segmento corporativo, e tem aqui 231 milhões alocado no XB XO11, né, onde aí o fundo tem maior participação, na maioria dos fundos onde não tem geração de dividendos ou de proventos. Aqui a gente verifica as negociações no mercado, então o fundo caiu, já tinha caído bem aqui de janeiro para fevereiro, mas de fevereiro para março despencou, já despencou em torno de 20%, quase 20% aí no mercado, né, sendo negociado em torno de R$ 65. Aqui a descrição mais qualitativa aí, né, dos CRIs que compõem a carteira do fundo. Então você pode baixar o relatório e fazer uma leitura mais detalhada, são muitos CRIs na sua carteira, né? Tem ali os FIIs também. Então você pode baixar o relatório que eu vou deixar na descrição do vídeo, fazer essa leitura aí mais detalhada. Aqui também ensina em relação aos indicadores contratuais, como é que é feita a razão do fluxo mensal, né? E aqui tem todo o glossário para você entender um pouco mais como é calculado, né? Aí a gente verifica aqui alguns termos, né, que é utilizado dentro do relatório, que você pode aí se informar um pouquinho mais, né, e entender. Um relatório realmente dos fundos de CRIs são mais complicados, tem muitos termos técnicos, isso aqui é importante você se informar. Então é isso. Você que está querendo investir no HCTR11, cuidado, pesquise sobre o fundo, né, veja se realmente o fundo tem ali uma transparência que atenda à sua necessidade. É um fundo high yield que na verdade começou a pagar menos agora, né? Tem um problema aí em relação à XP, né? Um conflito aí com outras gestoras, né? Que pode estar aí, inclusive com a Suno também, né? Que também tem prejudicado aí o desempenho dele no mercado, e outros fundos estão indo carregados pelo HCTR11 com preço caindo no mercado, que é o caso do DEVA11, o VSLH11, o TORD11, está indo aí no grupo do HCTR11 e com uma queda imensa no mercado, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, e se você é um dos 211 mil cotistas do HCTR11, eu não sou cotista do HCTR11, compartilhe com a gente aí qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.